Som. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos para a nossa palavra. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo. Em Gênesis 39. Gênesis capítulo 39. Todo mundo achou, amém? A gente vai começar a ler a partir do 5. Que fala assim: Desde que colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sobre os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e de rosto. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: O meu senhor não se preocupa com o que está sobre os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és mulher dele. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ele insistia com José dia após dia, porém não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar com ela. Mas certo dia sucedeu que ele entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa dela, saiu e correu para fora. Pode se sentar, irmãos. Deixa eu só... Aqui a gente acabou de ler, é sobre a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos ao Egito e Potifar comprou ele logo que ele chegou no Egito, na casa. E José, ali o Senhor foi abençoando José, e José ficou como um mordomo, era, vamos dizer assim, superior ali na casa. E José ali, a mulher de Potifar, botou o olho nele e começou a desejar ele, começou a fazer de tudo: deita-te comigo. E ela insistia para ele se deitar com ela. Mas ele em nenhum momento se deitou com ela, até que ela chegou e agarrou ele. E ele fugiu. O que o Senhor tocou no meu coração sobre isso? É que aqui José, na casa de Potifar, estava passando por uma tentação. A mulher de Potifar estava a todo momento insistindo para se deitar com ele, mesmo sendo casada, e ela insistia, e a tentação em cima de José. Mas José não se deixou levar pela tentação, ele fugiu da tentação, que era a mulher de Potifar, para não pecar contra Deus. A tentação é tudo aquilo... É tudo... Som. Saindo? Agora sim. É tudo aquilo que o inimigo vai usar para te tirar da presença de Deus. O inimigo não quer que você esteja aqui, ele não quer que você esteja adorando ao Senhor, ele não quer. Então ele vai tentar de tudo, de toda quanto é maneira. Eu vou trocar, peraí que eu vou pegar outro microfone aqui em cima. Som, aí. Eita, acho que não vai chegar. Vamos nesse aqui mesmo. Amém. O inimigo em nenhum momento quer que você esteja na casa do Senhor. Ele quer de tudo quanto é forma te tirar da presença. E nós, principalmente como jovens, nós passamos por muita tentação na escola, situações difíceis, assim. E assim como José, nós devemos ser como ele, porque nós vamos passar por tentação? Vamos, né? E vai ser difícil? Sim, mas nós temos que tentar ao máximo fugir dela, como José fez. Calma aí, irmãos, fechou a Bíblia aqui. E, gente, a nossa vida como cristão é como um alvo. Sabe arco e flecha? Todo mundo sabe como é? E tem aquele alvo grandão. E o foco principal
É o centro, certo? A pessoa tem que conseguir acertar o meio para ganhar o maior ponto possível. Sim. Assim é a nossa vida. Nós temos o foco principal nosso, é Jesus. Mas quando nós não estamos firmes ou passamos por alguma situação por alguma tentação mesmo que o inimigo coloca na nossa vida e nós nos cedemos a ela, Som, agora sim. Som. E o que eu tava falando? Se nós cedermos à tentação, nós pecamos contra o Senhor. E nós temos que tentar ao máximo, assim como José, fugir das tentações. Ah, mas e se eu não conseguir fugir da tentação e eu cair em pecado, o que eu faço? Nós temos em 1 João, capítulo 2, fala: filhinhos, não pequeis, mas se caso vocês pecares, saibas que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nós temos um advogado. Nós temos que nos esforçar ao máximo para não pecar contra o Senhor. Como ele fala no começo, filhinhos, não pequeis. Mas se caso nós cairmos em pecado, em um momento de tentação, em algum momento que o diabo está ali colocando muitas coisas na sua vida que você acabou não resistindo, nós temos um advogado a quem recorrer. Nós temos Ele, é Ele que morreu por nós na cruz do Calvário, é Ele que pagou todos os nossos pecados. A única coisa que a gente tem que fazer é dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, eu errei, eu me arrependo disso, Pai, eu quero mudar. Mas tem que haver esse reconhecimento também da nossa parte de fugir disso e realmente confessar o nosso erro. E eu falo principalmente pelos jovens, né? Por eu ser uma jovem. E a vida no mundo não é fácil, né? A gente acompanha muitas coisas por aí, a gente vê muitas pessoas. E eu falo que a tentação é como aquela pessoa quando você vai visitar a casa de alguém. Já viu quando você vai na casa de alguém e a pessoa te oferece um monte de coisa até você aceitar? Ela vai: você quer uma comida? Você quer uma água, uma bebida? O que você quer? Até você pegar, ela não vai parar de insistir. Ela vai ficar insistindo até você pegar. E o diabo é assim conosco, então nós não podemos, como cristãos, brincar com isso. Brincar com o inimigo, brincar com o pecado, que é extremamente sério. E nós temos que nos esforçar ao máximo para buscarmos ao Senhor, que é somente assim que nós fugimos do pecado. Como fugir do pecado? É buscar, é orar, é ler a Bíblia, é estar em comunhão com o Senhor. Que aí a gente consegue permanecer firme e forte para quando vir a tentação, nós fugirmos dela. Pelo contrário, não tem como fugir delas, irmãos. É somente pela palavra. E vamos lá em Mateus. Vou mostrar um exemplo para os irmãos. Em Mateus, capítulo 4. Acho que é muito conhecido pelos irmãos. Mateus 4. Todo mundo achou, amém? Fala assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem e a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou-o ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles.
E disse-lhe: eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele prestará culto. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e passaram a servi-los. Aqui em Mateus 4, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando. O jejum é muito importante na vida do crente, porque o jejum, ele deixa vivo o nosso espírito e mata a nossa carne. E a carne precisa estar morta, porque quando vem a tentação, se o seu espírito estiver fortalecido, você não cai nessa tentação, você não peca contra o Senhor. E aqui Jesus estava em jejum, não só o jejum, mas Jesus usa da própria palavra do Senhor para se defender das tentações. Então nós temos que realmente estar fortalecidos, buscando no Senhor, para não sermos tentados e fugirmos da tentação. Porque é muito sério, irmãos. O pecado é muito sério. O pecado começa com uma manchinha bem pequenininha. E se você for alimentando e alimentando e alimentando ele cada dia mais, você só vai se afastando cada vez mais da presença e cada vez mais fica difícil para você voltar. Depois que o diabo consegue ter aquela brechinha sua, aquela resposta que você disse sim para aquela tentação, fica mais difícil ainda para você voltar. Mas se nós permanecermos firmes, buscando no Senhor, em jejum, oração, lendo a palavra, porque a gente vê aqui que Jesus, em todo momento que o diabo estava tentando ele, Jesus usou somente a palavra para se defender do diabo. Jesus não usou nada, ele só usou a palavra. Não usou mais nada, só a palavra. Então nós temos que realmente buscar no Senhor de todo o nosso coração, buscar orar no Senhor, ler a palavra todos os dias. Não é só durante o período de tentação, veio a tentação, eu vou buscar o Senhor agora. Não, é buscar antes ao Senhor, antes da tentação vir, você já está forte, já está com seu espírito alimentado, firme na presença do Senhor. E eu lembro de uma historinha que o pastor contou pra gente na TEC. Acho que foi na TEC, se não me engano, foi num culto que o pastor contou, que era de um trabalhador que ele estava indo com a sua carga e estava passando. E aí surgiu um riacho grande em cima dele ali. E aí ele pensou: ai Jesus, como que eu vou passar isso aqui? E naquele momento ele dobrou o joelho e ele orou. E ele foi passar. Só que na hora que ele passou, ele faleceu e foi para o céu. Só que passou uns dias, veio um outro trabalhador também com a sua carga e veio passar por aquele riacho também, que era bem fundo mesmo. E ele não orou, ele só passou e permaneceu vivo. E aí esse moço que faleceu veio na presença do Senhor e falou: Senhor, eu orei e faleci, e ele que não orou está vivo, continua a caminhada dele? E o Senhor respondeu para ele falando assim: é porque ele me busca dia após dia, não somente no período que veio a tentação. É buscar sem cessar. Não é só quando vem, não é só quando você está naquele momento: nossa Deus, eu estou com vontade de... ai Deus, olha Pai, está isso acontecendo na minha vida, eu quero pecar, Senhor. Não é só nesse momento quando as coisas apertam, mas é antes mesmo, é buscar, é estar com o coração cheio no Senhor, porque é o Espírito que nos ajuda a permanecer firme nesse momento. Senão, gente, sem o Senhor nós não somos nada. Nada, nada, nada. Nós precisamos muito dele. E como eu falei, né, o pecado é muito sério, mas o perdão, existe um caminho. Claro que nós temos que buscar fugir dessa tentação. Mas caso, né, nós venhamos a cair, tem um caminho, que é você se arrepender disso. Um exemplo disso é Davi. Davi, quando viu Betseba, desejou ela, achou ela uma mulher formosa, gostou muito dela. Foi perguntar, não sabia que ela era casada, né? Quando ele perguntou sobre ela, descobriu que ela era casada e mesmo assim, Davi foi e se deitou com ela. Davi adulterou naquele momento. E passou um tempo, né? Davi adulterou, aconteceu umas outras coisas também. E o Senhor manda um profeta até Davi, profeta Natã. E o profeta Natã fala com Davi e usa um próprio conhecimento que Davi tinha, que era sobre ovelhas, para que Davi entendesse o seu erro sobre aquilo. E Davi entendeu o seu erro, ele dobrou os joelhos e confessou o seu erro perante o Senhor. Ele foi e falou: Senhor, eu errei, me perdoa.
Davi não era, ele é conhecido na Bíblia, né, como homem segundo o coração de Deus, mas não é porque ele não pecava, mas sim porque ele sabia reconhecer o seu erro e pedir perdão para o Senhor, sabia reconhecer que aquilo era errado e que ele precisava mudar aquilo para continuar no foco que era Cristo. Nós precisamos ser como Davi nesse sentido. Se caso nós cometemos um erro, nós venhamos e confessamos: Senhor, eu errei. Eu cometi esse erro e eu preciso mudar, Pai, porque eu quero voltar para o meu foco, que é o Senhor, que é a sua caminhada. É buscar mesmo, é se arrepender de todo o coração. Se arrepender é muito sério, né? Porque quando você fala: Senhor, eu me arrependo disso, eu falo: Senhor, eu errei e eu quero mudar. Porque quando você fala se arrepender de algo e não mudar disso, você não está se arrependendo. Você precisa realmente se arrepender de todo o coração e buscar mudar. Mas, por exemplo, quando uma pessoa tem vício em bebida e está querendo parar. Se ela passar em frente a um bar, que ela conhece umas pessoas, a pessoa vai chamar ela e ela vai acabar caindo ali. Mas ele vai acabar caindo, porque ele ainda está fraco nisso. Ele ainda está tentando parar disso. Então, quando nós realmente vamos nos arrepender e queremos mudar disso, nós temos que ter companhias perto de nós que nos ajude a sair disso, né? E fugir dessas coisas mesmo, de não passar ali perto até você estar com o espírito fortalecido e buscar ajuda no Senhor. Porque existem coisas que a gente sozinho não consegue, né? Com o nosso braço forte a gente não consegue fazer nada. Então nós precisamos da ajuda do Senhor. Então se existe algum vício, alguma coisa que você decidiu, né, mudar, né, que o diabo estava te tentando ali, e você decidiu mudar isso e se arrepender, busque o Senhor de todo o coração e aí peça ajuda para que Ele te ajude a sair dessa situação, para você estar com o espírito fortalecido no Senhor. E aqui, como a gente viu, né, Jesus estava com o espírito fortalecido. Nós temos que ser assim, matar a nossa carne para ficarmos firmes, porque somente assim nós vencemos a tentação e dizemos: não, Senhor, diabo, pode tentar tudo, mas eu não quero, porque eu tenho o meu Senhor, eu tenho o meu Salvador, eu tenho aquele que morreu na cruz por mim e eu só quero Ele, somente Ele. Então é realmente nós fugirmos do pecado, fugirmos de toda a aparência do mal, de tudo aquilo, e nós só conseguimos fugir disso, como José fugiu da mulher de Potifar, se nós buscarmos ao Senhor. Não há outra maneira que não ser buscar ao Senhor. É buscar, é orar, é estar em comunhão. Eu queria que o grupo de louvor já fosse subindo. É realmente buscar o Senhor. Porque pecar ou não é uma decisão nossa. Não é Jesus que vai vir aqui e vai vir e vai falar: olha, não faz isso. Ele vai te falar, claro que vai, porque Ele não quer que você peque. Mas é uma decisão nossa de falar: eu não quero isso. Ou eu quero isso. A decisão parte da gente de querer pecar contra o Senhor. Então, realmente é muito sério isso. E quando nós estamos fortalecidos, quando vem isso, nós já falamos: não, eu não quero sair da presença. Mas quando nós estamos fracos, nós não estamos buscando, é aí que o diabo vem e trabalha, porque ele vai usar de tudo. Seja companheiros que você tem, amigos, seja alguma festa que você vai, que te oferecem alguma bebida, te oferecem alguma coisa, ele vai usar da sua fraqueza para te derrubar. Ele só quer te afastar do Senhor. Esse é o objetivo dele, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer te afastar, mas por isso que nós temos que estar com o espírito fortalecido no Senhor. Em jejum, em oração, buscarmos mesmo sem cessar. Queria que os irmãos colocassem de pé para a gente louvar o Senhor esse cântico. Eu gostaria que nesse momento os irmãos fechassem os olhos enquanto louvam o Senhor. Se existe alguma área na sua vida nesse momento, deixa o Espírito Santo falar. Se existe alguma área na sua vida em que você está enfraquecido, que seu espírito ainda não está forte, seja em qualquer área mesmo da sua vida, que nesse momento nós venhamos realmente buscar ao Senhor, buscar essa ajuda, esse fortalecimento no Senhor, buscarmos estar cheios para que o diabo não venha, que nós possamos falar: não, diabo, eu não quero isso, eu não quero sair da presença. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração nesse momento. Eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai.
e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem. Mas todo dia o pecado vem. E ele vai te chamar. E me chama. Ele vai te chamar, irmãos. Todo dia as propostas vêm. Me chama. Todo dia vem as tentações. E ela vai nos chamar. Me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Escolha Deus de todo o coração. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. É matar a sua carne e viver pra Ele. É viver pro Espírito. É Ele que tem que viver na sua vida. Não é a carne, é o Espírito. Escolha Cristo. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, Eu sou todo seu, Senhor. eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. É ser obediente, é buscar ao Senhor. Mas todo dia o pecado Porque o pecado vem. vai vir, irmãos. Ele vai vir pra te fazer Me pecar, chama. pra te fazer sair da presença. Todo dia as propostas vêm. Me chama. Todo dia vem as tentações. E o diabo vai vir te tentar. E me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho o Senhor. Fala pra Ele, Mas Senhor, eu te escolho, Jesus. Eu escolho Senhor, ser amigo Pai. de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Todos os dias escolher Já morri pra Ele. minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Oh, Senhor, nós te escolhemos, meu Pai. Nós queremos viver a Tua vida, Jesus, e matar a nossa carne, Jesus, para dizermos não para o pecado, Senhor, e dizer sim para o Senhor todos os dias e viver constantemente na Tua presença, Senhor. É isso que nós queremos, Jesus, fugir de todas as aparências, Pai. Nos ajuda a fazer isso, Senhor, a fugir do pecado. Jesus, nos ajuda, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós sozinhos não conseguimos, Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse culto abençoado, Senhor. Obrigada, Pai, por cada vida que está aqui na Tua casa, Jesus, por cada família, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Pai, cada vida, Senhor, e continuar trabalhando, Pai, essa palavra no coração delas, Senhor. Se existe alguma área, Pai, da vida delas que precisa ser fortalecida, Pai, para não cair mais em tentação, Pai, que o Senhor venha ajudar, Pai, ela a se fortalecer, Senhor. Ajuda, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Pai. Que nós venhamos, Pai, realmente buscar mais a Tua presença, Pai. Buscar muito mais de Ti, Pai, porque é somente contigo, Pai, que nós vencemos todo esse mal, Senhor. Oh, Senhor, abençoa, Pai, cada vida, Senhor. Senhor, leva-nos em segurança de volta para nossa casa, Pai. Abençoa cada família, Jesus. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém.
mas eu